meninas! Hoje eu vim fazer com vocês o lacinho Amora na fita número 5 e eu vou mostrar o jeito que eu faço. Eu aprendi de um outro jeito vendo na internet, mas eu vou ensinar aqui pra vocês o jeito que eu faço e que eu achei que combinou mais com o meu estilo, tá bom? Então a gente vai precisar de 4 pedaços de fita de 20 centímetros cada um. Aqui eu tô usando 4 porque eu vou fazer com 2 cores. Mas se você for usar só uma cor, você pode usar só 2 pedacinhos, que fica super armadinho também. Não precisa dobrar as fitas pra deixar ele no formato certo. E, opa! Deixa eu só arrumar aqui. Então, vamos lá. Vou começar com as duas primeiras fitas aqui. Eu vou juntar elas e aí eu vou decidir qual cor eu quero que fique por dentro e por fora. Aqui eu vou fazer a verdinha, essa verde água aqui, por dentro, porque eu sempre coloco a cor mais escura por dentro, pra clarinha se sobressair mais, né? E aí eu vou pegar aqui, vou dobrar no meio, mas eu não vou fazer a marcação aqui. Eu vou só colocar um alfinete aqui no meio, só para eu saber onde que é o meio. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar por esse lado da fita e depois eu explico o porquê que eu falei esse comentário aqui. Eu vou dobrar ela assim, para baixo, e vou colocar a parte verdinha para cima. Deu para entender? Vou fazer de novo. Para baixo e para cima. Não se atente muito em segurar, eu vou ensinar do jeito que eu faço, né? Não se atente muito em segurar no lugar certinho e tal, porque depois a gente arruma. Aqui, a mesma coisa desse lado, para baixo e para cima. Aqui, eu gosto sempre de deixar uma partinha da fita de baixo aparecendo. Tá vendo? Que aqui tá o rosinha. Por quê? É uma questão de gosto. E aí vai de você querer ou não. Eu sempre gosto de deixar marcadinho porque ele fica... A voltinha do laço no final fica muito melhor. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Tá vendo que sobrou um pouquinho de fita? Eu vou cortar esse excesso aqui para ficar melhor na hora de alinhavar depois. Corta bem rente. Tá vendo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar... Eu sempre coloco a fita no meio. Uma no meio da outra. Eu vou no olhômetro mesmo. Vocês podem marcar bem o meinho dela. Mas eu sempre vou no olhômetro, na metade da fita. E aí, eu vou colocar um alfinete bem aqui. Não vou colocar o alfinete aqui na ponta, porque aqui vai ser meu alinhavo. Por que eu coloquei esse alfinete aqui? Para ele não fazer assim, ó, com a fita. Para a fita ficar bem certinha. E se você quiser selar aqui, você sela e gruda a fita para ela não sair mesmo e ficar bem retinha. Aí aqui, a gente vai encaixar o alfinete bem no meio desse encontro das fitas aqui. Só que eu vou fazer isso já do outro lado. Porque a gente vai alinhavar desse lado. Então, eu coloco a fita bem no meio. Alinho aqui, vejo se tá tudo certo. E aí, a gente vai alinhavar. A gente vai, como ele é muito pequenininho, é fita número 5, a gente vai dar 6 pontinhos. Se você estivesse fazendo com a fita número 9, você daria 8 pontinhos. Então, vamos lá. 1,
2. Aqui, você vai pegar, tá vendo o alfinete aqui? Eu sempre coloco um ponto antes do alfinete e um ponto depois do alfinete. Esse ponto depois do alfinete, eu pego bem no finalzinho aqui das duas fitas se encontrando. Tá vendo? 6, 5, 6. Aqui eu já vou tirar meus alfinetes. Nesse alinhavo, quanto mais preciso você deixar eles, melhor. Então, o que que eu faço? Eu não tiro a agulha daqui. E aí, eu junto todos os pontinhos e deixo bem alinhadinho aqui. Por quê? Esse lacinho a gente vai colar um no outro. Então, quanto mais certinho ele tiver as linhas, melhor na hora de colar. Que aí ele vai parecer que é costurado junto e não colado. Então, eu vou fazer... Eu sempre faço esse pontinho de volta aqui e arremato desse lado aqui. Ops. Ele soltou aqui, eu vou consertar. Pronto. Ó, tá vendo? Pra ele ficar bem certinho. Arrematei. Tá vendo que ele ficou tudo enroladinho, né? Esse daqui, ele é o amora normal, né? Que vocês conhecem. Só que a gente vai usar esse lado aqui. Tá vendo essa parte rosinha que eu falei? Que eu gosto que fique marcadinha essa voltinha? Era disso que eu tava falando. Então, a gente vai separar esse e eu vou falar por que que eu falei daquela hora que eu começava pelo lado direito. Vamos lá fazer de novo. Marcar o meio. Marcar não, né? Só achar o meio. Aí, a gente vai começar desse lado aqui agora. Vou colocar pra baixo. E o azulzinho pra cima. Como eu falei, não tem problema se você perder a direção aqui. Só segura ele, que no final acredita que vai dar tudo certo. E aí, é o lado direito agora. Aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, deixar um pouquinho do rosa aparecendo e sobrepor. Vou ver se tem o excesso aqui, que sempre fica quando você dobra as fitas, sempre fica um excesso. E eu sempre gosto de tirar esse excesso, porque como eu disse, na hora de alinhavar, fica muito melhor, não te atrapalha. Eu vou selar aqui. E aí, eu já aproveito pra grudar uma fita na outra aqui no meio. A mesma coisa, vou colocar um alfinete aqui, mais pra baixo, pegando todas as fitas. E aí, eu vou virar o lacinho pra gente fazer a marcação aqui. Coloquei no meio, o alfinete no meio. Vou começar a alinhavar. Como ele tá ao contrário aqui, a gente começou com o lado esquerdo, a hora do pontinho vai ser ao contrário. Então, você vai dar 1, 2,
Lembra que eu falei que eu sempre pego um pontinho antes do alfinete e um pontinho depois do alfinete. E aí, tem que pegar todas essas pontinhas aqui nesse alinhavo. Quatro, 5, 6. Vou tirar os alfinetes. Esqueci de dar um nó na linha aqui. E aí, a mesma coisa, eu não tiro da agulha, que fica mais fácil. Se você conseguir fazer tirando da agulha e conseguir deixar esses 3 gominhos aqui todos alinhados, tudo bem. Eu gosto de fazer na agulha porque me dá mais segurança e aí eu consigo um resultado melhor. Eu sempre volto para ele ficar bem apertadinho e não soltar. E aqui eu arremato. Sempre corta esses excessos aqui que tem, porque na hora que você for fazer o acabamento, ele não ficar aparecendo na sua fitinha. E aí, a gente vira ele e aí é só arrumar. Por que que eu faço esse jeito de começar de um lado e do outro? Geralmente, as pessoas fazem do mesmo jeito. E aí, essa linhazinha do meio, deixa eu colocar aqui para explicar para vocês. Essa linhazinha do meio fica desencontrada. Então, ela vai começar daqui para cá. Se você gosta do amora invertido com essa linhazinha desencontrada, você não vai fazer o que eu fiz aqui, começar de um lado primeiro e depois do outro. Você vai fazer tudo igual. E aí ele vai ficar essa voltinha começando aqui e desse lado essa voltinha começando aqui. Então ele vai ficar um cruzado. Eu gosto dele assim, porque eu sou mais do time da simetria. E aí eu gosto que ele fique desse jeitinho. E eu também gosto da fita de baixo, né? Aparecendo um pouquinho pra ficar esse formatinho. Tá bom? Agora a gente vai colar aqui. Assim. E aí você segura até a cola secar um pouco e ele não soltar mais. Eu sou ansiosa, eu fico ajudando a cola a secar. E assim ficou o lacinho. Aqui eu não vou finalizar ele ou na faixinha ou no bico de pato, porque eu ainda não decidi aonde eu vou aplicar ele. Mas você pode já aqui aplicar a faixinha e já fazer seu acabamento, ou se não, você põe o bico de pato. O que eu faço quando eu não vou fazer o acabamento agora, né? E eu preciso tirar foto, por exemplo. Porque às vezes eu vou tirar foto do produto, mas eu ainda não sei se eu vou aplicar ele na faixinha, eu não sei se eu vou aplicar no bico de pato. Às vezes não é uma encomenda certa. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui, como se eu fosse fazer o acabamento. Opa! Segura aqui. Aí eu corto, como se fosse fazer o acabamento sem colar, sem nada, né? E aí aqui eu coloco só um alfinete. Arrumo ele direitinho aqui. Coloco só um alfinete nele pra ele segurar do jeito que eu quero. E aí, ele tá pronto.
Eu posso tirar a foto, posso colocar ele em algum cenário. E ele tá pronto, o nosso lacinho. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, porque vão vir muitos vídeos por aí. E deixe o seu like se você gostou. Comenta aqui embaixo se você prefere nesse formato, ou prefere o outro desencontrado. E qual o próximo lacinho vocês querem ver aqui no canal. Tchau, tchau!